Boa noite, meu caro irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 15 de julho de 2020 e eu começo esta live, esse estudo bíblico, abordando a parte 2 de um tema iniciado na semana passada, o tema relacionamentos. Uns dão certo, outros não, há algumas razões. Hoje é a parte 2 deste assunto, é um assunto que tem muitos desdobramentos, né? Eu percebi na semana passada que eu deixei de fora algumas coisas importantes, das quais quero tratar na noite de hoje. Como habitualmente fazemos, eu quero começar com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra, lê-la, interpretá-la e nos edificarmos com o conteúdo dela. Obrigado, Deus, pela oportunidade de tratar deste assunto ligado aos relacionamentos humanos. Que o Senhor nos dirija em cada instante deste tema, da tratativa desse tema. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Relacionamentos. Uns dão certo, outros não. Na semana passada nós abordamos a parte 1 deste assunto e uma coisa que ficou bem frisada ali naquele estudo daquela ocasião foi que quando nós quisermos estabelecer se um relacionamento deu certo ou não, um item característico disto, de que deu certo, é o tempo, não é? O tempo de vida conjugal. E eu mencionei um casamento realizado em 1949 e inclusive mandei um abraço para o casal que vive hoje na expectativa de completarem 71 anos de vida conjugal, seu Oswaldo e Dona Mariana. Eu renovo aqui o meu abraço a esse casal querido que prezo muito. Então, um dos fatores que podem ser considerados nessa especificação dos casamentos ou dos relacionamentos que dão certo, é lógico que é o tempo em que as pessoas estão juntas, estão ali lado a lado, uma lutando ao lado da outra, não é? Então, nós vimos isso na semana passada e outros pontos mais. Eu quero trabalhar hoje alguns aspectos mais que fortalecem o relacionamento e hoje eu vou mergulhar na área do relacionamento conjugal. Eu deixo de fora aquele relacionamento filial entre pais e filhos, filhos e pais. Eu deixo de lado, não vou tratar disso hoje. Eu vou tratar dos relacionamentos conjugais. E eu quero tratar de algumas coisas que fortalecem e que enfraquecem o relacionamento. Eu quero começar com aquelas coisas que enfraquecem o relacionamento, para, ao final, tratar de coisas que fortalecem o casamento. E sabe qual a primeira coisa que eu quero mencionar aqui como aquilo que enfraquece o relacionamento? É o ciúme. O ciúme. Há pessoas que têm ciúme umas das outras, não é? Elas sentem para com a outra algumas uma sensação assim de que são donas, são proprietárias da outra, elas dominam sobre a outra, elas são donas da outra. E quando esta outra a troca, a substitui por qualquer coisa, porque o ciúme outra pessoa ou por coisa também. A gente vai ver isso. Você vê que há pessoas que sentem ciúme porque o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, a sua esposa trocou por um outro ou por uma outra. Pode ser ciúme,
Pode não ser uma troca efetiva para sempre. Não estamos falando aqui nem de um caso de uma infidelidade conjugal, não. Estamos falando de coisas um tanto quanto mais simples, como olhar para uma outra pessoa, dar atenção a uma outra pessoa em lugar de. Você vê que o ciúme, ele nasce de um sentimento de inferioridade de quem o sente. A pessoa que sente ciúme, ela na verdade se sente inferior àquela para cuja pessoa o seu companheiro, esposo, esposa, marido, mulher esteja dando mais atenção. Ela se sente trocada, ela se sente colocada em segundo plano. E porque está colocada em segundo plano, ela tem aquele sentimento de perda, de que está perdendo aquela batalha, de que está sendo colocada para trás. Mas não é somente isso em relação a uma outra pessoa, não. O ciúme pode acontecer com coisas. O marido dá mais atenção ao carro do que à esposa. Ele cuida mais do carro do que da esposa. Pode acontecer em relação a uma ocupação. Fulano de tal dá mais atenção ao trabalho do que ao cônjuge. O marido dá mais atenção ao trabalho do que a esposa dá mais atenção ao trabalho do que o marido, e esta sensação de que está sendo colocado de lado, de que está sendo colocado para depois na atenção do outro, gera o ciúme. Mas não é somente isso. Você vê que essa coisa do ciúme é bem farto, né? O ciúme, ele tem vários tentáculos, várias áreas de ação. Pode acontecer em relação a filho. A esposa dá mais atenção ao filho do que ao marido, o marido dá mais atenção à filha do que à esposa. Ou seja, essa sensação de que eu estou sendo trocado por alguém. A atenção que me era devida está sendo dedicada, está sendo direcionada para uma outra pessoa ou coisa. Ciúme brota disso. Então, o ciúme está ligado mais a algo que acontece comigo do que propriamente com aquilo que o outro faça. O sentimento de inferioridade é meu e não o que o outro diz que eu sou inferior. Eu é que me sinto assim. Então, o ciúme é algo pelo que nós somos diretamente responsáveis. Você perguntaria já de antemão, e aí, senhor reverendo, qual a cura para isso? Como me livrar dessa coisa desagradável que me acomete e eu não sei por onde. Qual é a saída dessa coisa desagradável que é o ciúme? Olha só, na semana passada eu falei que uma das razões para alguém entrar no relacionamento, gerar um relacionamento, criar um relacionamento e esse relacionamento ser considerado duradouro, esse relacionamento progredir, ser considerado que deu certo, aquele que inicia o relacionamento, que parte para o relacionamento, tem que ter um bom senso do que essa pessoa é. Eu sou fulano de tal, tenho os meus defeitos, as minhas virtudes, eu tenho um conhecimento tal, não tenho conhecimento na área tal, enfim, eu preciso saber quem eu sou, para que quando houver essa ideia de que eu possa ser trocado, eu penso assim, mas eu não estou sendo trocado, não, porque eu tenho condições de estar à altura deste ou desta por quem eu possa estar achando que estou sendo trocado. Se eu não tenho essa sensação a meu respeito, se eu não tenho esse conceito a meu respeito, se eu já tenho em mim um sentimento de inferioridade, é claro que eu vou sentir ciúme. Então eu preciso trabalhar isso. Eu preciso aumentar o meu potencial. Eu preciso aumentar as minhas ferramentas de luta.
culta, eu preciso estudar mais para ser uma pessoa sempre interessante, uma pessoa sempre que tem o que dizer, eu preciso ser uma pessoa mais comunicativa, eu preciso ser uma pessoa que me faça interessante em quaisquer ambientes em cujos ambientes eu esteja. Então, se eu agir assim, eu vou ter aquela segurança de que fulano de tal não vai me trocar por outro, não, porque eu sei que eu tenho potencial. Então, você tem que ter essa consciência do que você é. É uma forma de combater um eventual ciúme que você venha a sentir ou que esteja sendo desenvolvido dentro de você. Então, ciúme não é coisa boa. Vamos fazer uma ceninha de ciúme porque para apimentar a relação. Olha só, quer apimentar a relação? Se aproxime cada vez mais do seu cônjuge. Dê mais atenção ao seu cônjuge. Você a ela a você, que o casal esteja cada vez mais unido. Essa coisa de fabricar, construir uma situação para gerar ciúme no outro, vai gerar insegurança naquela pessoa a quem você ama. Que prazer mórbido é esse? Coisa boba, coisa tola, sem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, você sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, aquele belo hino sobre o amor, o apóstolo Paulo fala assim: o amor não arde em ciúmes. É porque é um contrassenso. O amor quer o bem-estar do outro. O amor tem característica de fazer algo para que o outro se sinta bem. Eu não posso me sentir proprietário do outro, porque, como eu disse no início, esse sentimento de propriedade que não é correspondido é que gera o ciúme. Então, vamos ouvir Paulo: o amor não há de ciúme. Também não se soberbece, outras coisas tantas boas que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 4. Eu quero tratar de uma outra coisa aqui. Na verdade, deixa eu te dizer logo. Eu separei 4 coisas que enfraquecem o relacionamento. Depois, ao final, eu vou tratar de 3 coisas que fortalecem o relacionamento. Eu falei da primeira delas, que é o ciúme. Vou falar agora de uma coisa que é muito desagradável acontecer entre os casais, entre marido e mulher, namorado e namorada, que, enfim, pode até ser uma consequência da primeira, do ciúme. Sabe o que é? Aquelas reprimendas públicas, aqueles foras, ou aquele fora, né? Falar no singular aqui, aquele fora que você dá no seu companheiro, companheira, marido, esposa, publicamente. Aquilo ali é terrível. Eu falei um pouco disso na semana passada, mas eu volto a esse ponto para dizer o seguinte: não faça isso não. Não é? Não faça isso não. Costuma-se dizer que a roupa suja se lava em casa. Você já ouviu esse ditado? Que roupa suja se lava em casa? Você sai à rua para lavar roupa suja, para ficar dando fora, na linguagem dos jovens de hoje, né? Ficar dando tome no seu parceiro, parceira, marido, esposa, namorado, namorada, publicamente. Você quer chegar aonde com isso? Você quer mostrar para alguém o que isso? Então, trate afetuosamente, com respeito, o seu companheiro, companheira, de forma pública. Há uma coisa que a gente aprende com o tempo e eu quero já deixar você a par disso. Quando você vai elogiar alguém, faça-o de forma pública, para que outros vejam que você está elogiando aquela pessoa. O sentimento delas aumenta para com você quando ela recebe aquele elogio e este elogio acontece na presença de outrem ou de outras pessoas. Agora, se você tem alguma reprimenda, faça isso em particular, entre você e essa pessoa somente, e com os devidos cuidados com as palavras que você vai usar, porque ninguém gosta de ser repreendido. Então, tratei aqui da segunda coisa
que enfraquece o relacionamento? Reprimendas públicas. Vou para a terceira coisa que causa um enfraquecimento no relacionamento. Eu falo agora de comunicação. Comunicação é algo fantástico para os relacionamentos de um modo geral. E as pessoas precisam se comunicar com precisão. A precisão de linguagem em todo aspecto que se dê essa comunicação, essa precisão de linguagem, ela é necessária. O que eu chamo de precisão de linguagem? Você falar de um modo que a palavra que sai dos seus lábios, com o sentido que sai dos seus lábios, é o mesmo sentido com que acessa os ouvidos da pessoa com quem você fala. Então é necessário que você tome esse cuidado para que seja preciso ao conversar com alguém, ao falar com alguém, ao dizer algo a alguém. Então, eu quero mencionar aqui uma experiência vivida por Billy Graham. Billy Graham é considerado um dos maiores pregadores dos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, do século passado e que entrou também nesse século XX. Ele já é falecido, né? Século XXI, já é falecido, Billy Graham, e perguntaram a ele sobre o relacionamento dele com a sua esposa, como eles se davam tão bem, Billy Graham, sendo um viajante pelo mundo todo para pregar, aquelas várias conferências evangelísticas que ele protagonizava. E ele disse o seguinte: olha, na minha vida com a minha esposa, acontece o seguinte: nós nos comunicamos a todo tempo, a toda hora. E ela tem conhecimento de todo lugar em que eu esteja. Enfim, cheguei a determinado país, querida, cheguei e vou me reunir com fulano, beltrano e cicrano. Ou seja, havia sempre entre eles uma clareza, uma precisão na comunicação. Um sempre sabia do outro. Um sempre sabia do outro. A falta de comunicação, ela promove, ela gera uma série de problemas. Dentre esses problemas, o ciúme, falado lá no início. Não é? A falta de comunicação, ela causa uma série de problemas entre os relacionamentos humanos. Eu vou falar da quarta coisa que pode gerar enfraquecimento no relacionamento, é a influência dos pais dos cônjuges. Essa influência dos pais dos cônjuges pode gerar um enfraquecimento na relação do casal, porque não permite, em muitas ocasiões, o amadurecimento do relacionamento, da relação do próprio casal. Então, aquele pai, aquela mãe que está sempre se envolvendo na vida do filho, da filha, do casamento deles, pode ali estar gerando uma situação de conflito desnecessariamente. Essa intervenção. Costuma-se dizer que em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Então, tem que ter esse cuidado de se tem que haver um envolvimento, que haja quando solicitado e não a toda hora os pais dos cônjuges se intrometerem na vida do casal. Isso não vai ajudar, certamente, e é importante que esses pais tenham essa consciência, tenham essa visão. E que os casais não permitam, não deem essa entrada para que não haja dificuldades mais para frente. Então, eu quero trazer aqui uma síntese desses 4 primeiros pontos. Eu falei de coisas que enfraquecem o relacionamento. Do ciúme, reprimendas públicas, falta de comunicação,
a influência dos pais, dos cônjuges e outras tantas que eu poderia mencionar. Mas agora eu quero falar de coisas que fortalecem o relacionamento. Eu vou falar somente 3 coisas e eu vou começar com a cumplicidade. Olha, todo ser humano tem a opção de casar ou de não casar, de ter uma vida a sós, né, viver sozinho. Alguns fazem isso por opção, outros fazem isto porque foram lançados nesse tipo de vida, não era essa opção, mas tiveram que se submeter a viver sozinho. Mas sempre que alguém coloca no coração o desejo de se casar, há de considerar que ele deve passar a viver a vida a dois, a vida do casamento. E a vida do casamento, ela exige essa cumplicidade. O que é cumplicidade? A ideia de que o casamento tem lá os seus segredos, tem lá o seu jeito de ser. Cada casal tem seu jeito de ser, de uma forma peculiar, e deve haver essa união entre marido e esposa e marido, uma união. E eu já vou tratar do próximo ponto que eu desdobrei, mas poderia tratá-lo junto aqui, que é a chamada parceria. A parceria, os projetos, os propósitos, os planos, sempre feitos de forma conjunta, aquela comunicação que, não havendo, causa problema no primeiro ponto que nós tratamos aqui, as coisas que enfraquecem o casamento. A comunicação é necessária aqui para haver uma parceria, uma cumplicidade. Eu estou contigo, eu vou com você, é isso mesmo que eu quero, eu caminho com você nesse pensamento. Nem sempre se caminhará sem uma vasta discussão, sem um vasto debate. Quando eu falo essa palavra discussão, eu quero dizer debate, debater um assunto, tratar o assunto de forma que o problema não está nele ou nela, o problema está no assunto, e este assunto é que precisa ser resolvido, este assunto é que precisa ser vencido. Quando o casal se une para ele e ela resolverem um assunto, basicamente o problema já se dissolveu. Agora, quando o casal se reúne para resolver um problema de um para com o outro, o problema reside no relacionamento em si, na forma como o casamento está transcorrendo, aí tem-se um problema grave, sério. Mas quando os dois se unem, fazem essa parceria para ambos lutarem contra qualquer coisa, por mais que esse problema seja grave, seja intenso, a união dos dois amenizará, facilitará a resolução do problema. Este modo de viver, não é, de parceria ou de cumplicidade, como eu disse lá em cima, me faz lembrar algumas coisas aqui. A primeira coisa de que me lembro nem está ligado a um relacionamento conjugal, não, mas está ligado a uma pessoa que se colocou muito ao lado da outra. Eu estou me referindo o relacionamento entre Ruth e Noemi, em que Ruth diz para Noemi: não me instes que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é meu Deus. Façam-me os deuses o que lhes aprouver, se algo que não seja a morte me separar de ti. Veja que coisa bonita, isso foi dito de uma nora para uma sogra. E isto
é algo que se pede entre um esposo e uma esposa, um marido e uma mulher. Cumplicidade, parceria. Essa parceria, ela é importante para a aquisição de patrimônio, essa parceria é importante para um lazer, para férias, essa parceria é importante para como visão religiosa, essa parceria é importante em tudo, até para a escolha do time de futebol. É claro que isso aí é menos importante, mas se puder ser o mesmo time, tanto melhor, não é? Marido e mulher torcerem para o mesmo time. Pois bem, eu falei de duas coisas que contribuem para o fortalecimento do casamento ou do relacionamento conjugal. Falei de cumplicidade, falei de parceria. A última das coisas que eu quero falar é que o casamento, segundo o nosso Código Civil, ele é uma comunhão plena de vida. O casamento, diz o artigo 1511 do Código Civil de 2002, estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1511 do Código Civil de 2002, entrou em vigência em 2003. Esse artigo fala dessa comunhão plena de vida, ou seja, plena, completo, total, global. Nada fica de fora. Então, essa comunhão de marido e mulher, que se dá no casamento, é uma comunhão de todas as coisas ligadas à vida a dois, à vida em comum. É importante que o casal observe isso, é importante que o casal respeite isso, é importante que o casal viva assim, em comunhão plena de vida, vivendo as coisas difíceis, as coisas fáceis. Aqui fala dos direitos e dos deveres. Direitos e deveres. Essas duas coisas sempre andam juntas. Direitos e deveres. O que vai ser direito de um poderá ser dever do outro, e vice-versa. Comunhão plena de vida. Quem coloca na sua mente que vai se casar, deseja se casar, há de considerar isto, a comunhão plena de vida. Por isso diz o texto bíblico, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já não são somente um, mas agora dois, numa só carne. Isso biblicamente falando. Eu desejo que a sua vida, meu prezado irmão, minha querida irmã, no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, seja uma vida que esteja disposta a resolver aqueles problemas, aquelas coisas que enfraquecem o seu relacionamento conjugal. Será que você é uma pessoa ciumenta, gosta de reprimendas públicas ou de repreender o outro publicamente? Não tem uma boa comunicação com o seu cônjuge, ou tem a influência dos seus pais ou dos pais dele em seu casamento? Corrija logo isso. Procure, portanto, cumplicidade, parceria e comunhão plena de vida. Assim, eu desejo que Deus continue abençoando o seu casamento, a sua vida em família, e que você já é feliz, prossiga feliz. Não tem essa parte resolvida ainda, começa hoje mesmo a resolver essas questões que podem enfraquecer o relacionamento conjugal ou o relacionamento com o outro. Pode ser de namoro, noivado, enfim, relacionamentos que vêm antes do relacionamento conjugal. Deus abençoe a sua vida, Deus guarde o seu coração, Deus te dê muita saúde e muita paz.